as águas serenas. Ele restaura a minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Salmo 23, irmãos, é um salmo muito conhecido, né? Por todo mundo, né? Alguns países é certo que tem restrições, mas todos conhecem a história de Davi, sabe que Davi foi um rei, que Davi matou um gigante. Ele é conhecido em todo lugar. Se a gente andar pelo Brasil afora, você vai ver alguns caminhões escrito o Salmo 23 em um caminhão, e você vai ver aquele motorista, ele nem teme a Deus, às vezes ele bebe, fala palavrão, e não respeita nem a Deus, mas no caminhão dele tem um adesivo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você pode encontrar por aí pessoas com a pele, às vezes tatuada, escrita na pele. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas, porém, quando você vai ver a vida e o contexto, aquela pessoa não sabe ao certo quem é Deus. Não serve a Deus, mas achou bonito. É um salmo bonito. E escreveu na pele. Então, quando você vai ver, muitas pessoas conhecem o Salmo 23. Muitas pessoas conhecem esse salmo que Davi um dia escreveu. Mas poucas pessoas conhecem o pastor desse salmo. Quando Davi escreve isso, ele sabia quem era o pastor do salmo. Então, quando uma pessoa que lê esse trecho, mesmo que pequeno, são poucas linhas, e ela entende quem é o pastor, ela sim pode dizer: o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará, ou nada me falta, ou de nada terei falta. São muitas traduções, mas o sentido é o mesmo. Então, quando a pessoa pode dizer que o Senhor é o pastor dela, ela tem profundidade naquilo, ela tem conhecimento daquilo, e ela tem alegria de dizer que o Senhor realmente é um pastor. Quando Davi escreve isso, nós sabemos que quando uma pessoa sabe o que está falando, ela tem alguma formação acadêmica, ou tem alguma experiência na área profissional, ou em qualquer outra área, ela tem ali uma propriedade intelectual, ela sabe o que ela está falando, ela entende o que ela está falando. Então, quando ela fala aquilo, você conversa com ela, você fala: essa pessoa sabe o que ela está dizendo, porque ela entende sobre aquilo. E Davi entendia muito bem acerca de ovelhas. Davi foi um pastor que pastoreou uma nação. Davi foi um pastor que pastoreou verdadeiramente ovelhas, as ovelhas de seu pai. Então, ele sabia aquilo que ele estava falando. Então, irmãos, muitas pessoas conhecem o Salmo 23, mas nós temos a alegria de dizer que nós conhecemos o pastor desse Salmo. Quando Davi escreve isso, irmãos, para os irmãos entenderem, em Isaías 40, está falando que Deus falando através da vida de um profeta, o profeta Isaías, ele diz que ele é o pastor de Israel, ele que apacenta Israel, e quando precisa, ele pega como um cordeiro em seu colo, e leva com ele, protege, guarda. Ele se apresenta como um pastor, o Deus de Israel. Depois nós vemos mais à frente o próprio Senhor Jesus, Deus que se fez carne, habitou entre nós, ele andou entre os homens, e ele olhando para um público assim como nós, ele olha nos olhos das pessoas e fala: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Então aqui nós vemos Deus falando que é pastor, nós vemos Jesus que também é Deus, nós entendemos isso, falando que ele é um pastor, que ele é um bom pastor, falando para o povo, explicando o que é ser um pastor. Então nós vemos aqui que o nível para se ser um pastor, as exigências, irmãos, e aquilo que Deus requer de nós como exemplo, acerca de Deus, acerca do Senhor Jesus, não é muito simples, né? Muitas pessoas querem ser pastor por aí, se você perguntar, algumas pessoas querem ser. Só que o requisito, irmãos, o exemplo a ser seguido, ele é grande. Temos que imitar quem? O próprio Senhor Jesus Cristo. Aqueles que servem a Deus e têm esse ministério sobre a vida pastoral, como Deus confiou, ele ainda confia até hoje, eles têm esse exemplo a ser seguido, que é o exemplo de Cristo, que repassa para nós que também temos que seguir esse mesmo exemplo, que é o exemplo de Cristo em nossas vidas. Então, quando nós passamos a observar tudo isso, irmãos, passamos a entender tudo isso, nós vemos que não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa muito simples. Jesus Cristo, quando ele estava na terra, chegou o momento da partida dele,
ele precisava deixar alguém como pastor. Ele precisava colocar alguém ali como pastor para representá-lo. Então, nós vemos aqui quem que Jesus iria escolher. Então, ele vai até um homem que já havia negado ele 3 vezes, um homem que estava frustrado, e ele começa a conversar com aquele homem. Nós sabemos que esse homem é o Pedro. Ele começa a conversar com Pedro, e Pedro já tinha negado ele, já estava frustrado, estava triste. E Jesus começa a perguntar para ele: Pedro, você me ama incondicionalmente? Você me ama mais do que esses? Por quê? É um contexto, irmãos, que eu não vou entrar nele, acerca da palavra amor usada no texto, mas Jesus perguntava se Pedro amava incondicionalmente. E Pedro, ele falava que o amor dele, ele amava, mas não incondicionalmente, porque ele não tinha forças para isso, porque ele já havia negado, ele não havia cumprido o que ele tinha prometido. Mas mesmo assim, Jesus insistia: mas Pedro, você me ama? E Pedro falava: sim, Senhor, você sabe que eu te amo. E Jesus falava para ele: então, apacenta as minhas ovelhas. Então, o requisito, irmãos, principal que eu vejo nesse texto, e no texto de Pedro, Jesus falando com Pedro, que o primeiro requisito para se ser um pastor é amar a Deus, irmãos. Amar a Deus de todo o coração, amar a Deus incondicionalmente. Porque se ama a Deus incondicionalmente, tem sim outros requisitos, mas esse é o mais importante. Esse é o principal. E Pedro, irmãos, foi escolhido. Mesmo com seus erros, com suas falhas, Jesus escolheu ele para ser um pastor. Jesus escolheu ele para pastorear o povo. Então Jesus deu ele como pastor para a igreja. E ainda nos dias de hoje, ainda é Jesus quem dá pastores. Ainda nos dias de hoje, é ele quem dá pastor para a sua igreja. A palavra de Deus fala que o mesmo Senhor Jesus que subiu, ele é o mesmo, ele deu uns para pastores, um para profetas, um para ensinadores, mestres, né? Ele deu vários para a igreja para aperfeiçoar o ministério. Então, todos aqueles que estão na obra do Senhor, que Deus colocou em algum lugar para cuidar das nossas vidas, é porque Deus colocou ele ali, irmãos. É Deus quem escolhe, é Deus quem capacita, e é Ele quem coloca, é Ele quem dá para a igreja. É Ele quem dá aquele que está aqui dirigindo, é Ele quem dá aquele que está aqui ministrando, aquele que está cuidando da igreja. É o Senhor Jesus que continua dando para a sua igreja, irmãos. Quando eu comecei a ler sobre o Salmo de Davi, eu quis entender quando que esse Salmo foi escrito, a idade que Davi tinha, e eu comecei a entender que não era preciso, ninguém tinha uma informação concreta, porque não está numa ordem cronológica. Não quer dizer que o Salmo 23 está na ordem do 23 realmente, que o Salmo 150 realmente é o último. Não está numa ordem cronológica, eles foram agrupados, segundo as suas categorias. Então o Salmo 23 não necessariamente foi escrito no começo, mas também não quer dizer que ele foi o último. Mas o que eu entendo sobre esse texto, que idade, o que Davi enfrentou para ele escrever isso? Que o Senhor era o pastor dele. Ele entendia de pastor, ele sabia o que era ser um pastor, porque ele mesmo deu a vida por ovelhas. Ovelhas, literalmente, ele enfrentou urso, ele enfrentou leão, para que defender aquelas ovelhas. Então, Davi, ele tinha, sim, uma experiência. Então, quando ele começa a escrever esse salmo, irmãos, eu fico me perguntando quando que ele escreveu. E eu vejo que nesse salmo ele fala sobre a bondade de Deus, ele fala sobre a misericórdia de Deus, ele fala sobre inimigos que se acumularam em sua vida. Então Davi já não era mais tão jovem, ele tinha inimigos, ele precisou da misericórdia, ele fala sobre misericórdia. Assim como Pedro precisou da misericórdia para ser um bom pastor, porque Jesus demonstrou para ele a misericórdia, Davi também precisou de misericórdia. Nós vemos aqui, irmãos, quando a gente lemos lá no Salmo 40, é um salmo muito bonito também, que fala assim que o Senhor... No Salmo 40 ele fala: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Em algumas traduções, você vai ver como essa aqui que eu li mesmo, fala assim: eu esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu acredito mais nessa tradução, porque fala que Ele esperou pelo Senhor, Ele não esperou no Senhor. Uma coisa é você estar no Senhor esperando por algo, outra coisa é você esperar pelo Senhor. E o que diz no versículo abaixo do Salmo 40? Fala assim: eu esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, e me tirou de uma cova horrível, de um barro lamacento, e me tirou dali e colocou os meus pés sobre uma rocha, e trouxe de volta para Ele um cântico novo. Ou seja, então, enquanto ele clamava ao Senhor, ele buscava
Onde ele estava? Numa cova horrível, num lugar lamacento. Isso indica o quê, irmãos? Indica um lugar de pecado, um lugar que ele precisava de Deus novamente. E nós vemos que Davi, antes de escrever o Salmo 40, ele era um jovem que andou retamente na presença do Senhor, obedecia o seu pai, fazia as vontades do seu pai, cuidava das ovelhas. O Senhor chamou ele foi lá, foi ungido. E a palavra de Deus que fala que daquele dia em diante, que o profeta Samuel ungiu Davi, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Daquele dia em diante, irmãos, o Espírito do Senhor estava com Davi. Isso no Antigo Testamento não era comum. Geralmente o Espírito Santo ele vinha, tomava alguém, fazia uma obra e ia embora. Ele vinha sobre Sansão, se apoderava de Sansão e Sansão trazia uma conquista, uma vitória. Ele vinha sobre Sansão, Sansão arrancava uma porta de não sei quantas toneladas, porque ele vinha sobre Sansão. Mas a Bíblia fala que quando ele veio sobre Davi, desde aquele dia o Espírito estava com ele. Então Davi sabia o que era ter o Espírito Santo de Deus, irmãos. Esse mesmo Espírito que habita em nós, na segurança da palavra de Deus, quando nós entregávamos a nossa vida para Cristo, quando nós levantamos as nossas mãos, confessamos que o Senhor Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, a palavra de Deus nos dá essa certeza, que o Espírito do Senhor, ele habita em nós. É Ele quem anda conosco, é Ele que guia a nossa vida, é Ele que nos orienta, é Ele que nos guarda, é Ele que nos ajuda nas nossas escolhas, é Ele que ajuda no nosso dia a dia para não tropeçar em nenhuma pedra, porque Ele está conosco. E Davi experimentou isso, irmãos. Davi teve isso em sua vida. Porém, nós vemos mais à frente que ele cometeu um erro grave. Ele cometeu um pecado meio grave. E através desse pecado ele foi repreendido. Através desse pecado um profeta foi até ele, repreendeu ele. E daquele momento para frente, irmãos, por mais que ele se arrependeu ali, aos pés do Senhor, as coisas não foram boas para ele. Porque aquela presença que estava sobre ele, do Espírito de Deus, ela se retirou de Davi. E Davi sentiu um vazio tão grande, mas tão grande, irmãos, que ele chegou a dizer assim: Senhor, não retires de mim o teu Espírito, Senhor. Em um de seus salmos, em uma de suas canções. Em outro salmo ele falou: Senhor, traz de volta a alegria da salvação. Ele clamava ao Senhor, ele buscava ao Senhor, mas o vazio ainda estava sobre ele. O vazio estava na vida de Davi por causa do seu erro, por causa da sua falha. O Espírito do Senhor se retirou dele. E não há nada mais importante do que ter o Espírito do Senhor em nossas vidas, irmão. Triste é quando ele se retira, quando ele se vai. O vazio é tão grande que ele poderia sim ter muito ouro, ele poderia sim ter poder, ter um reinado, mas faltava alguma coisa. A alegria dele não era completa, porque faltava a alegria da salvação. Se não tem essa alegria, irmãos, não importa ser rei, não importa ter ouro, ter prata, ter tudo, se não tiver essa alegria na vida. Essa alegria é o mais importante para nós, é o motivo de nós estarmos aqui, a alegria da salvação, é a presença do Espírito em nossas vidas. E Davi, ao perder isso, irmãos, eu quero aqui só mostrar um contraste, que mostra, a palavra de Deus, ela mostra, ela é cheia de exemplos bons e exemplos ruins que nós não devemos seguir. Isso aconteceu com Davi. Davi foi cheio de Deus, cheio do Espírito, e ele teve um período sem o Espírito de Deus. Nesse período ele cometeu muitos erros. Lá na frente ele volta, ele se arrepende e o Espírito de Deus volta para Davi. Mas nesse período, irmãos, que ele não estava mais com o Espírito Santo de Deus, ele começou a dar ouvidos para mentira, ele começou a cometer mais erros ainda. Ele já tinha errado, ele já tinha falhado, mas ele começou a errar mais ainda. A Bíblia fala que enquanto ele sofria aflições, angústias, perseguições por causa do seu pecado, pessoas zombavam dele, apedrejavam ele, e um homem chamado Ziba veio até Davi e falou: Davi, Mefibosete não veio te ajudar, você ajudou ele, você deu as terras de Jonatas para ele, e ele nem veio aqui. Davi agora sem direção de Deus, irmãos, ele escuta aquilo e fala: então, as terras de Ziba, as terras de Mefibosete não são mais dele, são suas, Ziba. Cometeu uma injustiça com o filho do seu melhor amigo, porque estava fora da direção de Deus. Mais à frente ele se arrepende, mas não conserta direito, ele fala: então divide com Ziba. Consertou mal consertado. Depois mais à frente nós vemos um de seus filhos mentindo para ele, o Aminon, falando que estava doente para levar a sua irmã até lá. E ali Davi ouviu aquela mentira,
Davi levou lá a sua filha Tamar até lá e aconteceu ali uma tragédia. O seu filho cometeu um erro gravíssimo com aquela filha de Davi. E o mais errado ainda é que Davi não julgou a causa. Davi não julgou aquela situação, aquela injustiça que aconteceu com a filha dele. 2 anos se passaram e Davi não fez nada. Um de seus filhos que teve que realizar a justiça. Por causa daquela tragédia, porque Davi estava sem uma direção, sem discernimento. Depois, mais à frente, nós vemos ainda mais. Davi já estava errando. Por quê? Porque faltava o Espírito do Senhor sobre ele. Mais à frente, irmãos, quando eu li isso ontem, eu não havia me atentado sobre isso. Quando eu li, irmãos, a Bíblia fala que o próprio Satanás, ele foi até Davi e instigou Davi a contar o povo, que era um pecado grave. Deus não queria que contasse o povo. E Davi, a Bíblia fala que o próprio Satanás foi até Davi e instigou ele a contar o povo. E a Bíblia fala que também um homem de Deus, Joabe, se não me falha a memória, ouviu Davi falando para ele que era para contar o povo e falou: rei, não faça isso. Deus não quer que faz isso. Não faz isso não. Você vai desagradar a Deus. Deus não quer que o senhor faça isso, porque ele queria contar quem eram os homens de guerra para ver o tamanho do seu poder de guerra. Ele queria ver qual que era a força do seu braço, que força ele tinha. E aquele servo falou: não faz isso, rei. E o rei não ouviu o servo. Quem que ele ouviu? Ele ouviu Satanás. Ele falou: eu vou contar o povo sim. Ele contou o povo, chegou nos levitas, aqueles homens não contaram. Falou: não, isso é abominável, não vamos contar porque o Senhor não permite. E a Bíblia fala que isso desagradou tanto a Deus, que Deus enviou um profeta a Davi e falou: você vai ser punido por causa do seu pecado, você foi rebelde. Pode até escolher, você quer cair na mão dos homens, você quer cair na mão do Senhor, o que você quer? Mas Deus vai te castigar. Nós conhecemos a história, Davi falou: então que eu caia na mão de Deus, porque Deus tem misericórdia, os homens não. E a Bíblia fala que veio uma praga sobre o povo de Deus, morreu 70 mil homens. Ia morrer ainda mais e o Senhor falou: basta. Davi se arrependeu quando viu aquilo. Quando ele viu aquele anjo, ele se arrepende, irmãos. Daquele dia para frente ele se arrepende, ele constrói um altar para o Senhor, ele oferece sacrifício para o Senhor. E dali para frente nós vemos que verdadeiramente o Espírito volta para Davi. Davi começa agora a ter atitudes corretas. Davi começa agora a andar em retidão. Ele começa a organizar ali para construir um templo. Ele começa a se organizar ali, ele organiza as turmas dos sacerdotes, dos levitas. Ele agora tem a direção de Deus sobre a sua vida, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Por que eu trouxe esses dois contextos, irmãos? Para a gente entender, irmãos, que não adianta a gente ter tudo, se a gente não tiver o Espírito do Senhor sobre as nossas vidas. Você entende a importância, irmãos, de ter esse Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus em nossas vidas? Sem ele não adianta nada, irmãos. Não adianta eu conquistar tudo, se eu não tiver essa presença. Ela é importante demais. Ela é importante nas nossas decisões, ela é importante na nossa vida, ela é importante em tudo que nós precisamos. E eu então entendo Davi escrevendo o Salmo. Não sei que época ele escreveu, mas quando ele escreve esse Salmo, ele fala: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Não faltava mais nada para ele. Ele só queria ter o Senhor como pastor, era só isso que ele precisava. Ele falou: se eu não tiver pastor, não adianta ser rei. Se eu não tiver um pastor, não adianta ter ouro, ter prata, ter poder. Se eu não tiver um pastor, não adianta nada. É importante demais, irmãos, nós temos esse pastor sobre as nossas vidas, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele é o sumo pastor. Mas ele fala para nós, irmãos, através desse texto, através da vida de Davi, que se nós não tivermos essa presença em nossas vidas, se nós não tivermos nesse caminho, não nos submetemos a ele como pastor, de nada adianta conquistarmos tudo. Nada adianta nós termos alcançado, seja a melhor formação acadêmica, a melhor condição financeira, a melhor status social. Se você não tiver o nosso Senhor, o nosso Salvador como um pastor, não adianta nada. Os jovens entendem isso? Não adianta nada. Não adianta nada se for perder o Espírito Santo de Deus. Se algum motivo levar você e você olhar e ver que aquilo pode tirar de você essa presença, corra dali. Saia dali. O Espírito de Deus, Ele mesmo fala para nós. Quando nós estamos num lugar que não é para estar, Ele fala: o seu lugar não é aí. O seu lugar não é aí. Nós sabemos quando o Espírito Santo do Senhor fala.
Que nós não temos lugar, irmãos, para a nossa força do braço, para a nossa carne, para rejeitar uma voz do Espírito Santo de Deus e permanecer fazendo aquilo que nos agrada mais. Quando Davi ele fala tudo isso, irmãos, ele sabia o que era ser uma ovelha. Ele sabia o que era ser um pastor. A relação de uma ovelha com um pastor, ela é tão forte, irmãos. Tão forte, Davi sabia disso. Para a gente entender isso é meio difícil, porque a gente está em outra cultura. A gente não vê pastores por aí cuidando de ovelha. A gente nunca cuidou de ovelha, eu nunca cuidei de uma ovelha, irmãos. Eu nem sei se eu já vi uma ovelha, acho que só na televisão. Eu nunca vi, alguns irmãos devem ter visto uma ovelha de perto. Eu não sei nem o que é cuidar de uma ovelha, irmãos. Mas lá em Israel, cuidar de ovelha é diferente. O amor que a ovelha sente por um pastor é muito forte. Imagina um cachorro. Tem gente que tem um cachorro e ela ama tanto aquele cachorro, chama até de filho, né, irmãos? Isso não é correto, não, né? É tutor, né? Não é pai do cachorro, né? Nem mãe, né? Pai do pet, né? Nada disso, né? Mas tem pessoas que amam tanto aquele cachorro e aquele cachorro ama tanto aquela pessoa, que se aquela pessoa fizer uma viagem muito longa, tem alguns cachorros que entram em depressão, verdadeiramente podem até morrer, irmãos, de tristeza, porque perdeu o seu dono. E com a ovelha não era diferente, irmãos. Os pastores não podiam nem mesmo vender uma ovelha para outro pastor, porque isso era um problema. As ovelhas sentiam aquela perca de ser trocada por outro pastor. Então os pastores não podiam vender para um abate, para uma outra coisa, mas não, eles não poderiam vender para outro pastor. Tinha que ter todo um trâmite, todo um preparo para isso. Um pastor, quando ele já estava no momento de se aposentar, de sair ali de perto daquelas ovelhas, antes disso, irmãos, sempre acompanhava ele um mais jovem, para aprender com ele. E aquele pastor mais jovem ia familiarizando com as ovelhas, e as ovelhas iam conhecendo a ele, para depois aquele pastor sair. Porque se aquele pastor saísse de uma vez, as ovelhas sentiam aquela dor, sentiam aquela perca, muitas entravam em depressão, muitas poderiam até mesmo morrer. Então, irmãos, quando essas ovelhas iam ser tiradas, primeiro, alguém crescia junto com elas ali, andava com elas, para que depois aquele pastor saísse, para os irmãos entenderem como era o cuidado de um pastor com uma ovelha. E Davi, conhecendo isso, ele começa a falar que o Senhor era o pastor dele, ele amava aquele pastor, e ele sabia que o pastor cuidava dele. E ele falava, ele cuida tanto de mim, que o texto diz assim, que ainda que ele me faz deitar em verdes pastos e guia-me às águas serenas, mostrando o exemplo do pastor daquela época, que ele pegava a ovelha todo dia, ele tinha que pegar aquela ovelha, tirar do aprisco, levava ela, providenciava ali um alimento para ela, um pasto verdejante, depois ele providenciava uma água, para depois voltar para o aprisco. Nesse caminho, tinha ali o Vale da Sombra da Morte, que podia enfrentar, há quem diga, né, a historiação diz, que esse realmente era um lugar físico, o Vale da Sombra da Morte, um despenhadeiro, que os pastores passavam ali com as ovelhas. E era um caminho estreito, tinha barrancos, as ovelhas podiam cair dali e verdadeiramente morrer numa queda ou se perder do pastor, porque o caminho era estreito. Então o pastor, para não perder aquelas ovelhas, irmãos, para ele não perder, muitos iam cantando, muitos iam tocando um instrumento, que é o caso de Davi, e as ovelhas iam ouvindo o pastor e seguindo ele. Então aquelas ovelhas que ouviam a voz do pastor não se perdiam. Aquelas ovelhas que ouviam a voz do pastor não morriam. Então, irmãos, está aí a importância de nós ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nos dizer, aquilo que o nosso pastor tem para nos dizer através da sua palavra, através da boca do pastor a qual ele confiou, que ele deu para a igreja, irmãos. Quando nós ouvimos a voz do pastor, nós não nos perdemos. Mas quando aquela voz começa a ficar longe, começa a ficar distante, a chance de cair num penhasco, a chance de morrer nesse vale, ela é grande. E esse texto ele mostra o quê? Para mim avançar nesse tempo. A Bíblia fala, irmãos, que era uma rotina, né? Ele acordava cedo, levava, providenciava um pasto verdejante, providenciava a água, ou seja, a provisão estava presente na vida daquela ovelha que confiava no seu pastor. Porém, era uma rotina. Ela tinha que acordar, correr atrás do alimento, correr atrás da água, sofrer alguns perigos e voltar para casa, para o aprisco. Era todo dia uma rotina, era uma rotina, era uma rotina. E é esse que é o problema, é na rotina que pode acontecer o perigo. É na rotina que a voz às vezes fica longe, é na rotina que às vezes se perdem do pastor, é na rotina. Então o Senhor ele vem falando para nós através desse texto, irmãos, que mesmo que você
tenha se cansado da rotina, mesmo que você tenha deixado de ouvir a voz, mesmo que você esteja distante, Ele é o mesmo pastor de Isaías. Ele vai ao teu encontro, Ele te pega no colo, Ele te traz de volta. Esse pastor não quer você distante, esse pastor não quer você longe. A palavra de Deus ela é tão bonita, irmãos, que ela fala que o pastor, quando ele chegava no aprisco, ele tinha uma vara, ele tinha um cajado, né? Não vou entrar nesse mérito, mas quando ele chegava no aprisco, ele contava as ovelhas. Aí ele contava 1, 2, 3, aí ele olhava, só tem 99, está faltando uma. O que o Senhor Jesus nos ensinou? Se tiver 99, não é 100, irmãos. Está faltando uma, está faltando você. Se você se perde, Ele te busca. Se você se perde, Ele vai te buscar, Ele não vai te deixar perdido. Não importa qual foi a dor, não importa qual foi o sofrimento, não importa qual foi a sua queda, não importa qual foi a sua ferida. O pastor está aqui para te dizer que Ele está aqui para te pegar no colo e te trazer de volta. Não importa o que você tenha enfrentado na vida, esse pastor está aqui para te dizer, Ele te busca. Ele não vai te deixar para trás. Ele não vai te deixar perdida. Ele não vai te deixar abandonada, porque Ele é e sempre vai ser o seu pastor. E se Ele é o seu pastor, você pode dizer, se Ele é o meu pastor, não falta mais nada. Não falta mais nada. Nós temos que ter essa alegria no coração de dizer, se Ele é o nosso pastor, não falta mais nada. Eu não vou continuar aqui no texto. Enquanto eu lia, realmente eu fui até esse texto de baixo. Poderia ir até o 6, mas eu não vou ir até o 6. Mas no 3, diz assim, que Ele restaura a minha alma e guia o meu caminho na justiça, por causa do seu nome. O nosso Senhor, irmãos, a palavra dele é tão bonita, a palavra dele é tão bonita, que no Salmo 139, ele diz assim, ó, Salmo 139, e aqui eu vou finalizar. Salmo 139 diz assim, ó, Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e entendes o meu pensamento de longe. Cercas a minha vereda e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Pois não há uma palavra em minha língua, mas eis que, ó Senhor, Tu sabes de tudo. Tu me envolveste por trás e pela frente, e puseste a Tua mão sobre mim. Ou algumas traduções, Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a Tua mão. Então a Bíblia fala que o Senhor, Ele cerca a nossa vereda, Ele cerca o nosso caminho. Ele acompanha o nosso deitar, Ele acompanha o nosso levantar, Ele conhece o nosso caminho de longe. E Ele nos cerca, irmãos. Ele nos cerca e põe a sua mão. Imagina você tentando ir para uma direção errada, e o Senhor põe a mão e fala, não vai. Você tenta ir para outra direção errada, e o Senhor põe a mão e fala, não vai, vai por aqui que vai ser melhor. Porque Ele, como nosso pastor, Ele cerca o nosso caminho, para que a gente não caia no vale da sombra da morte. O Senhor é aquele que nos cerca, Ele nos guarda, irmãos, é Ele que cuida do nosso caminho, Ele quem cuida das nossas vidas. E aqui, para finalizando esse tempo, irmãos, eu quero falar mais uma vez para você, que ouve a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela não é minha, eu sei que ela não volta vazia, eu não vim aqui preparado para falar para ninguém em específico, mas a palavra de Deus, ela falou ao meu coração, falando, não importa o seu sofrimento, não importa a sua angústia, não importa aonde você caiu, o pastor está aqui para te pegar no colo. O pastor quer te trazer de volta. O pastor tem saudade da tua presença. Essa é a palavra de Deus que Deus coloca em meu coração. Amém? Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre até andar. Cantem comigo, eram 100 ovelhas. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco.
amante cuidou. Porém, Uma tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, lhe faltava uma, e triste chorou. A igreja, cante forte. Às 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Essa mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas, chora tuas feridas e quer te salvar. Às 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. A igreja orando, a igreja orando. Há em nosso meio alguém que quer entregar sua vida a Jesus, quer aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador nesta noite. Ou quem sabe você que está afastado quer voltar para o Senhor nesta noite. Há alguém em nosso meio que quer aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. A melhor coisa que um homem e uma mulher pode fazer nesta vida é aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele é maravilhoso, e o bem maior que Ele tem lhe dar não é ter dinheiro, posse, propriedades. Isso tudo Ele abençoa. O bem maior é a vida eterna, que só Ele pode lhe dar. Glórias a Jesus. Ter coisas desta terra, às vezes tem pessoas que blasfemam contra Deus, não temem nada e tem muitas posses, mas um dia se encerra tudo e a terra é jogada por cima, e dali uns dias os vermes já comeram tudo. Mas ter Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele lhe garantirá a vida eterna, uma morada eterna nos céus, onde a cidade não é feita por mão de homens, onde as ruas são de ouro e cristal. Aleluia. Eu preciso encerrar, mas faço esta vez mais. Está o Cauã aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador. Se tu queres entregar sua vida a Jesus, o Senhor